tem dias como hoje, quarta-feira, que fica até difícil escolher qual dos assuntos eu deveria comentar aqui com vocês. Tem a greve dos rodoviários em Porto Alegre, um dos líderes tresloucados dessa greve, ligado à CUT, e não é a CUT a quem está vinculado os sindicatos rodoviários, porque os sindicatos rodoviários estavam vinculado à força sindical. Mas esse líder que é vinculado à CUT, que está ajudando a radicalizar o caso em Porto Alegre, fez, no mínimo, uma proposta assim, delirante. Mas não é de todo deslocada não, porque podem até fazer isso aí. De repente, do jeito que radicalizaram essa greve que está paralisando Porto Alegre há 10 dias, que já está prejudicando inclusive trabalhadores, já tem gente sendo demitida, empresas fechando, o comércio de Porto Alegre está em vias de ingressar num colapso. Esse líder, ele está propondo simplesmente o seguinte: vamos sitiar Porto Alegre, então vamos depois asfixiá-la para mais tarde ocupar e desfrutar. Olha, os farroupilhas tentaram isso 3 vezes, não conseguiram fazer isso em Porto Alegre. Revolução farroupilha, hein? Por 3 vezes. É por isso que vocês vão ver ali no brasão de Porto Alegre, está escrito assim: Leal e Valerosa Cidade de Porto Alegre, porque esse é o título que Dom Pedro concedeu à cidade de Porto Alegre por ter resistido aos farrapos, né? Eu duvido que desta vez os nossos renegados sociais de agora consigam algum êxito, mas não era sobre isso que eu queria falar. Acabei falando, mas não era sobre isso, né? Eu queria falar sobre esse caso dessa médica cubana, a doutora Ramona. Ontem de noite eu estava em casa quando recebi um recado pelo meu celular de que havia um e-mail na minha caixa postal com a foto de uma médica cubana que havia desertado do programa Mais Médicos, que se refugiou na bancada da liderança do DEM na Câmara dos Deputados, que havia recém concedido uma entrevista à imprensa dizendo que tinha desertado do programa Mais Médicos, né? Ela estava trabalhando lá no interior do Pará. Ela já estava muito contrariada há bastante tempo. Por que razão? Porque ela percebeu logo em seguida que chegou no Brasil que médicos argentinos, bolivianos, de outras nacionalidades que vieram para cá para o programa Mais Médicos como ela, estavam percebendo a quantia de R$10.000 por mês do governo brasileiro, enquanto que ela estava recebendo R$400. Na verdade eram R$1.000, mas 600 estavam sendo depositados pelo governo brasileiro numa conta, numa poupança lá em Cuba mesmo, para ela poder receber quando voltasse a Havana. E 400 é o que ela recebia. Ela conseguia sobreviver porque a prefeitura pagava hospedagem e comida para ela. E os outros R$9.000? Para os Castro. É para os Castro. Bom, na hora, ontem de noite, eram 10h30, eu estava sem energia elétrica na minha casa, no meu escritório, e não pude repercutir na mesma hora, mas fiz isso agora. Vocês vão ler aqui nessa página mesmo, vocês vão ler uma informação completa sobre isso aí. Bom, não vai ser a única, né? Mas o mais grave até não é tanto que ela tenha desertado, mas o fato que a levou a desertar. Isso é mais grave, né? Isso tem a ver, inclusive, com a entrevista de segunda-feira do Romeu Tuma Júnior no Roda Viva. Por que razão? Porque ela disse o seguinte: olha, eu desertei porque a Polícia Federal estava me procurando e ia me prender. Quer dizer, e eu temi ser deportada para Cuba, tal como o então ministro, hoje governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, fez com aqueles 2 pugilistas cubanos. Se lembram? Que vieram os Pan-Americanos do Rio. Vocês se lembram que o Tarso pegou aqueles 2 pugilistas, pediu um avião lá para o Chaves era vivo naquela ocasião, um jatinho, ele mandou o jatinho para cá, e na calada da noite tocou para a Havana. E eles ficaram lá, né? Até conseguiram fugir depois de novo, né? Mas foram maltratados tanto quanto você pode imaginar, esses pugilistas, né? Então ela, sabendo disso aí, procurou a bancada do DEM. Por que a bancada do DEM? Porque é da oposição. Ela ia se entregar de certo para o PT. Foi lá para a bancada do DEM, se refugiou, está lá, inclusive, morando lá, botou o colchão, os deputados do DEM estão protegendo ela, né? E ela está pedindo formalmente um asilo aqui no Brasil, né? Que não sei se vai ser concedido, né? Talvez seja, porque o Tarso não é mais ministro da Justiça, o Tarso negaria, deu para o Batista, mas negaria para ela, né? Então, esse é um fato grave.
não é só o fato dela ter descoberto que estava sendo lesada pelo governo brasileiro no seu rendimento, mas por essa acusação que ela faz de que estava sendo procurada pela Polícia Federal. Por quê? Porque ela tinha saído de lá, né? E não pode sair sem avisar as autoridades. Não pode sair. Quer dizer, o direito de ir e vir aqui é zero para esses médicos cubanos, né? Eles não podem sair de onde estão sem avisar o seu supervisor. E, portanto, as autoridades brasileiras, eles são vigiados 24 horas por dia, senão foge, né? Senão foge. Os Estados Unidos têm um programa aí que acolhe qualquer médico que desertar aqui do Brasil. O DEM sabe disso e vai certamente entrar em contato com a embaixada brasileira. Ela vai acabar lá nos Estados Unidos, até porque ela tem uma filha em Cuba que é médica também, né? Que vai acabar sendo prejudicada lá em Cuba, né? Bom, mas isso tudo aí, só para encerrar, isso tudo aí apenas confirma tudo aquilo que eu mesmo já escrevi aqui sobre a crueldade desse programa e a maneira despudorada com que o governo brasileiro consertou esse acordo com o governo de Cuba, que se vê agora tem a única e exclusiva finalidade de levar dinheiro para os Castro. Não sei quanto disso volta para cá, mas de levar dinheiro para cá para o PT, né? Tinha só isso aí. E nós dizemos, isso aí é trabalho escravão, isso é trabalho escravo. Eu não sei mais o que está esperando agora o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, inclusive, que é tão ativo, o Ministério Público do Trabalho, o que está esperando diante dessa denúncia dessa médica Ramona para entrar em ação e agir como tem que agir. Nesse caso desse programa, que é um dos programas mais cruéis em desfavor de profissionais de outros países que estão sendo tratados aqui no Brasil como trabalhadores escravos. Muitos deles, eu acho que a maioria, inclusive, está aqui de bom grado como espiões do governo cubano. Mas uma boa parte, com certeza, está aqui, sabe que está sendo explorado, está sendo pelos Castro, por aquela ditadura cruel que está lá, sanguinária, há 60 anos em Cuba, uma ditadura comunista dinástica, tal como a da Coreia do Norte. E nós aqui, o governo brasileiro, dando força para uma gente como essa, não é isso? Bom, mas esse é o grande assunto hoje no Brasil, né? A imprensa está dando boa repercussão, acho que está dando boa repercussão, mas será preciso agora que quem tem que agir, haja pela ordem do Ministério Público do Trabalho, pela ordem do próprio Congresso Nacional, né? O deputado Ronaldo Caiado já disse que vai chamar aí as autoridades brasileiras para que se expliquem, né? Na verdade, nem precisa se explicar. Tem que acabar com essa patifaria, né?